Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Eu sou Lucas Dumas e Castro, professor de História, até ajeitar minha câmera aqui rapidinho, e escritor de O Brasil é o Cão. Em mais uma análise semanal, fizemos uma live muito boa, né? Semana passada, live passada ontem, que eu recomendo que vocês assistam. Nós falamos um pouco sobre Brasil, falamos sobre Putin, falamos sobre Ucrânia, falamos sobre Rússia, falamos sobre várias coisas. E, claro, né, falamos também um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil e tal, essa questão de PCC, Comando Vermelho Terrorista, questão de Lei Magnitsky, enfim. Uma série de coisas aí, então peço para vocês assistirem a live também, muito boa, e peço aí para vocês curtirem esse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, muito importante, deixar seu comentário, né, e vamos que vamos em mais uma análise da semana, né, que é bem interessante, porque ontem a gente falou um pouco sobre as estratégias do Trump na América Latina e falamos do Putin na Europa. E eis que vem a notícia de hoje de que os Estados Unidos teria alertado a Polônia que o Vladimir Putin está planejando testar a OTAN fazendo movimentos militares acerca da Polônia. E aí eu vou até deixar aqui o novo cartão que eu tenho, ó. Não tem muito a ver comigo, mas enfim, é um meio Pixar, meio Disney, né? Que eu coloquei, mas vamos lá. Putin vai atacar a Polônia? É grande questionamento, né? Meio Disney, meio Pixar, né? Tá meio 3D aí o cartoon, meio estranho, meio Disney Pixar, né? Eu sempre gostei bastante, eu decidi inovar. Mas a pergunta que eu faço é: o Putin vai atacar a Polônia? Será que o Putin ataca a Polônia? Bom, como nós falamos na live passada, né? Eu peço para vocês assistirem, no caso, o Putin ele tem um planejamento com a Europa parecido com o Trump. E a gente falou sobre as invasões, os financiamentos, né, que o Putin tem proposto acerca de partidos mais extremos na Europa, mais nacionalistas, que questionam muito essa questão da imigração, principalmente. Aliás, nós vamos ter um entretenimento geopolítico muito interessante, no que nós fizemos um debate sobre isso, eu e o Gabriel, sobre um filme que gerou muita polêmica também na Europa, e foi até proibido na Alemanha, mas está liberado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, até o Globo, Gazeta do Povo falaram um pouco sobre esse filme, que o Elon Musk parece que peitou e enfim, uma confusão danada e liberou o filme. O filme é bem polêmico. A gente tem um debate, tem algumas críticas, alguns pontos que eu concordo com o Gabriel, outros a gente discorda, faz parte da democracia assim mesmo. Mas essa questão da imigração realmente é um ponto crucial para esses movimentos nacionalistas da Europa que estão se alastrando, né? E eu vejo com bastante preocupação. E o Putin, ao mesmo tempo, financia, né, o Irã, ajuda o Irã, que é o grande patrocinador de grandes imigrações em massa, tanto na guerra quanto até mesmo com grupos terroristas que o Irã tem, as proxies do Irã, enfim, que nós conhecemos, que vão para a Europa, né? E na Europa acontecem muitos desses problemas. Então, o Putin, ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de financiar partidos bem nacionalistas, ajudar partidos nacionalistas, principalmente com o cérebro duginiano, né, o Dugin, que é o grande pensador do Putin, né, o Alexander Dugin, procurem saber quem é, nós já falamos sobre ele. Ao mesmo tempo, ele bota também imigrantes, então ele quer o caos mesmo, quer enfraquecer dividindo a Europa. Só que aí existe um porém, existe uma situação acontecendo. Nós explicamos com detalhes essa estratégia do Putin na live, vão lá que vocês vão entender, né, comparando com a do Trump na América Latina. Mas tem um porém nessa história, né? Neste momento, a OTAN, quando você tem o bloqueio de Hormuz e o controle iraniano, aliás, o Irã mostra muita força nisso, tanto com a Europa quanto nos Estados Unidos, mas neste momento, o Putin, que o Gabriel tinha falado isso até, o Putin, o Gabriel até trouxe esse ponto, né, que o Putin veria essa fraqueza da OTAN com relação ao Estreito de Hormuz, e ele mesmo iria fazer algum movimento nesse sentido. E é exatamente o que está acontecendo. O Putin vê a fraqueza da OTAN de não ir até o Estreito de Hormuz, liberá-lo, assim, concordar, e ele se pergunta o seguinte, cara, será que esse artigo 5º da OTAN é para valer? Será que esse artigo 5º da OTAN vai funcionar? Por que é o artigo 5º da OTAN, para quem não sabe? Se tem um país que é atacado, como a Polônia, e ela faz parte da OTAN, todos devem defendê-la. Mas
Ninguém foi lá abrir o Estreito de Hormuz. Será que vão também atacar a Rússia? Existe um movimento teste do Putin nesse sentido. Como será esse movimento? Com drones, incursões, com movimentos militares. E é exatamente o que os Estados Unidos alerta a OTAN a Polônia nesse momento. A Polônia está de alerta, a Polônia também está se armando, e é da estratégia do Putin tomar os Bálticos e fazer da Europa a sua grande zona de influência, tomando os Bálticos militarmente e fazendo a zona de influência europeia. Isso é a estratégia do Putin. Se isso vai acontecer, não sabemos. Mas o relógio está andando. Como a OTAN mostrou fraqueza no caso do Irã, o Putin com certeza vai querer testar isso. Agora, esse é que é o ponto. Será que o Putin invade a Polônia? Olha, pelos planos dele, é um futuro. Os bálticos e tudo mais. Mas a Polônia não está se armando? Está se armando. Mas será que já estão se armando para ir para uma guerra do século XXI? Eu já até postei um vídeo sobre isso, que a guerra da Rússia e Ucrânia é uma guerra totalmente diferente do que já se viu. Nós já falamos sobre isso. É uma guerra que máquinas contra máquinas, praticamente. Tanto que a Coreia do Norte mandou soldado para lá para poder entender essa guerra. Tem muita gente indo nessa guerra tentando entendê-la. Será que... E isso é uma crítica até que o Zelensky faz à Europa, de que eles estão se rearmando para uma guerra do século XX, não do século XXI. Isso é um ponto. Mas até a Europa se rearmar por completo, tem um espaço aí. Porque a Europa ficou muito tempo sem se rearmar. E é nesse espaço que eu acho que o Putin vai tomar uma atitude mais nesse sentido. Está chegando... Será que falta muito para a Europa se rearmar? Não sabemos. Está chegando o momento em que a guerra vai tomando proporções globais. Já há proporções globais. A guerra já chegou, nós falamos isso na live. Já passou, né? Falamos isso na live. Já falamos isso na live com bastante clareza, um relatório do CSIS, que a guerra já passou os números de mortos do Napoleão, da Guerra Napoleônica. Já passou esse número de mortos, já passou Stalingrado. Então, será que a guerra vai chegar ao ponto? Será que a guerra vai chegar ao ponto de ser global, de caráter global? A gente não sabe. Ela está se expandindo para isso. Já há 3 forças lutando lá. Já a Ucrânia, já a Rússia e já a Coreia do Norte. 3 países. E também existem mercenários do mundo inteiro, enfim, a gente viu isso acontecer, até facções criminosas, cartéis, terror, tudo está nessa guerra da Ucrânia estudando ela. Será que ela vai expandir para caráter global? E eu falo isso no ponto de vista do expansionismo dela. Internamente ela já é. Mas isso vai até ponto. É o plano do Putin. Até que ponto vai isso? Até que ponto chegará essa guerra? A Europa diz que vai reagir. Mas será que vai mesmo? Putin vai testar isso em breve. E nós vamos acompanhar, beleza? É isso aí, galera. Vou pedindo para vocês deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixando o like, ativando o sininho, se inscrever no canal e deixando seu comentário se você curtiu esse vídeo, beleza? Vamos que vamos e vamos acompanhando tudo. E domingo é a seleção brasileira, hein? Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.